Irmãos, a pergunta, tema é: você tem um lar? O que é de fato um lar, irmãos? A diferença entre uma casa e um lar. Você procura uma rápida busca na internet, né? Wikipédia mesmo. Lá é uma forma especial de se definir a casa ou os assuntos relacionados a ela, como a convivência com a família e os vizinhos. Também pode ter uma conotação sentimental e carinhosa, com aquela expressão popular, lar, doce lar. Mais uma vez, lá é uma forma especial de se definir a casa ou os assuntos relacionados a ela, como, por exemplo, a convivência entre os familiares e os vizinhos. A casa, ela não é aquela estrutura pré-moldada, né? Sei lá, de madeira, sei lá como é a casa, né? Não é aquela construção ali civil. Lá é um lugar onde há construção de valores e princípios, de regras estabelecidas e cumpridas. E aí, os membros da família, eles almejam estar no lar. Você já percebeu que alguém não quer voltar para casa? Um homem, né? Ele trabalha e ele inventa jogo de futebol, ele inventa jogo de tênis, ele inventa várias coisas. Não estou dizendo que seja errado não, tá? É errado se sua família não estiver suprida. Mas eu vejo algumas desculpas de alguns homens. Eu não tenho um tempo para meus amigos não, também é? Eu tenho que ter um momento para os meus amigos e etc. Tudo isso para que ele não possa voltar para casa, porque de fato ele não tem um lar. Lá é um lugar onde a gente anseia estar nele. É lá que a gente tem um refúgio, onde a gente recarrega as nossas energias. É lá onde eu me sinto confortável, apesar de não ter um sofá caro, apesar de não ter uma cama cara, mas eu sinto-me bem em estar ali. Tem uma ilustração que define bem o que é um lar, né? Um menino, certa vez, ele foi entrevistado, estava morando recentemente naquele estado, e aí um repórter chegou para ele e aí disse: você mora onde? Ele disse: não, a gente se mudou para cá há pouco tempo. Aí o repórter disse: então quer dizer que você não tem um lar? Aí ele disse: veja, eu tenho um lar, só não tenho uma casa para colocar o lar lá dentro. Eu tenho um lar, veja, não é porque eu me mudei, não é a residência, não é o endereço, um lar eu tenho. Estamos precisando apenas de um espaço, precisamos de uma casa para que o lar possa habitar ali dentro. Os puritanos, irmãos, eles acreditavam que o seu lar era uma igreja, era uma pequena igreja. Veja, a gente já começa então a entrar numa conotação bíblica, uma conotação cristã, uma cosmovisão, e especificamente então do que significa o lar para o povo de Deus, o que significa o lar para uma família piedosa. Os puritanos, né, como Jonathan Edwards, ele dizia: toda família cristã deve ser como uma pequena igreja consagrada a Cristo e totalmente influenciada e regida por suas leis. Veja, qual é a lei do meu lar? Quais as regras da minha casa, né? A educação e a ordem na família são alguns dos principais meios de graça. A ordem e a educação na família são alguns dos principais meios de graça. Então, irmãos, a responsabilidade daquele lar ali ser governado, de ter princípios cristãos, de ter regras, de ter leis sobre a palavra de Deus. Então, já deu para vocês definirem um pouco o que significa uma casa, uma residência, um endereço, para de fato um lar. Você pode ter uma casa luxuosa, você pode ter uma mobília linda, tá? Mas ali dentro pode não ter um lar. Ali pode ser um lugar onde você não quer voltar para casa. Ali pode ser um lugar de guerras, de conflitos, um lugar da ausência da paz. E você vai perceber que algumas pessoas, apesar de todo o conforto, né, elas simplesmente querem não entrar, não voltar para ali. Eu lembro de um pastor, né, que muito conflito com sua esposa, perdendo os filhos na adolescência para
o mundo, né, para o diabo, para o pecado, por sua culpa, logicamente. Ele falou para mim que gostava muito de ir dormir na casa da sua mãe. Rapidamente você pode entender como um lugar carinhoso, né? Ô, rapaz, eu vou deitar na minha cama de novo, eu vou receber o carinho da minha mãe, né? Apesar de eu ser casado, todo o amor da minha mãe continua por mim, mas não, na verdade, ele tinha a casa da sua mãe como um refúgio. Ele disse, olha, eu desligo o celular, né? E já aviso a secretária da igreja que eu estou off. E eu já aviso a minha esposa que ninguém me procure e eu durmo ali. Ou seja, ele quer dormir longe da sua esposa, ele quer dormir longe dos seus filhos, ele quer dormir longe de toda a atmosfera que aquele lar tem negativa para ele, que lhe faz mal. Mas veja, lhe faz mal pela sua própria culpa. Vocês já perceberam, irmãos, que quando a gente chega numa casa, nós percebemos o clima daquela casa? Douglas Wilson, no livro Reformando o Casamento, ele vai usar outra ilustração. Eu sempre usei essa, né, do clima. Ele usa do aroma daquele lar. Mas deixa eu seguir com a minha ilustração, que é bem popular para todo mundo aqui, tá? O clima. Você chega numa casa e você certamente, passando alguns minutos ali, você comenta com sua esposa. Você comenta com seu marido. Rapaz, né? Se alguém for espírita, né, da nova era aí, vai dizer, rapaz, eu senti uma energia negativa ali dentro. Ironicamente falando, tá? Rapaz, eu senti uma energia. Minha esposa pede para que quando eu for irônico, eu possa deixar bem claro que eu estou sendo irônico, né? E algumas pessoas quando ri me confortam porque sabem que eu estou sendo irônico. Veja, eu senti uma energia negativa. Eu acho que os cosmos não estão bem alinhados aqui para essa família e tal, né? Sem eles dizerem nada, a gente percebe que aquela família não está bem ajustada. Irmãos, certamente é a ausência de Deus ali naquela casa. Veja, existe religião naquela casa. Existe citação de versículos naquela casa. Existe música tocando na radiola lá, evangélica. Mas aquela casa ela não é bem ajustada. Aquela casa ela não é regida. Ela de fato não é um lar cristão. E aí mais uma vez entenda lá como aquele lugar que eu desejo estar. Aquele lugar do meu refúgio, e é onde nós vamos ver que, se cada um cumprir o seu papel, veja, para que o lar seja estabelecido, nós temos benefícios. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês nessa manhã. Veja, se cada membro do lar, ele cumprir o seu papel, existem benefícios do que é que eu vou colher ali dentro. O que é que eu vou receber naquele lar, o que é que eu vou aprender. A formação do meu caráter vai ser ali dentro. Veja, eu não vou precisar terceirizar, eu não vou precisar buscar absolutamente nada fora, entendendo que o meu lar também é uma pequena igreja. Então veja, irmãos, em primeiro lugar, o papel do marido. Entendendo, para que possa ser estabelecido lá, precisa ter um marido, precisa ter um pai. Qual é o papel? Efésios capítulo 5, a gente vê que descreve ali, né? Efésios capítulo 5, esse texto é bastante usado. Irmãos, eu não vou poder ficar lendo todas as referências bíblicas, porque senão o tempo vai extrapolar e é o que eu não quero fazer, tá bom? Então, texto bem conhecido, Efésios capítulo 5, nós vamos ver o marido, como é que ele deve amar a sua esposa, sacrificando-se por ela, amando exatamente como Cristo ama a igreja. Veja, que é a sua noiva. Um homem, quando ele ama a sua esposa no casamento, ele está pregando, ele está anunciando, ele está passando uma mensagem para o mundo de como Cristo ama a igreja. Se naquele lar o marido ele não é o protetor, ele não é o provedor da sua esposa, se ele não ama a sua esposa, ele está falando uma mentira sobre Cristo e a igreja. Vamos entender agora, então, já começou a ficar desajustado lá. Já começou a ficar desajustado lá. Eu estou falando uma mentira sobre o relacionamento de Cristo com a igreja. O amor de Cristo pela igreja é incondicional. Não precisa que a noiva faça alguma coisa boa, até porque a noiva vive decepcionando o noivo. E ele ama a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a benevolência com a sua esposa dura para sempre. Então eu vou estar dizendo uma mentira sobre Cristo e depois ele vai pedir contas dessa mentira que eu preguei a vida toda.
Então, nós vimos em Efésios capítulo 5 isso. A moça, a mulher, a esposa deve ser submissa em tudo ao seu marido. Em tudo significa ali, não em absoluto, ou seja, Paulo está dizendo que certamente um marido cristão nunca vai pedir que sua esposa peque. Então, se não for pecado, você, por favor, vá pelo seu marido. Você está cheio de sabedoria, cheio de razão. Você é capaz, sim, você é sábio, senão ele não casaria com você. Submeta-se a ele, deixe que ele governe. E se ele errar, se ele quebrar a cara nas suas decisões, não aponte o dedo. Isso não é submissão. Deixar ele se arrebentar para depois dizer, não disse a você. Tá? Ajude ele a contornar, ajude ele a consertar as coisas, tá bom? É assim que você vai ser uma boa esposa, submetendo. E aí os filhos sobre a admoestação, tá? Na disciplina do Senhor, enfim. Marido, então. O apóstolo Paulo, quando fala sobre ser pai, né? 1 Tessalonicenses capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Veja a figura que Paulo coloca aqui no pastoreio da igreja, dos irmãos que ele ama. Veja a figura que ele coloca. Porque, a partir do versículo 1, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, veja só, a figura que a gente vai ver ainda, não foi infrutífera, apesar de ser maltratado e ultrajado, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Veja a dificuldade dessa pessoa, dessa conotação que ele vai trazer. Teve ousada confiança em Deus, apesar dos pesares, apesar da dificuldade, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós. Olha a figura que ele vai colocar a primeira. Qual ama que acaricia os seus próprios filhos? Vai continuar ainda. Entre vós, o versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muitos amados de nós. Porque, agora, viu, irmãos, vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. Veja só, labor e fadiga, lutas, dificuldades, né, que ele já colocou antes. E de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos para viveres por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, como um pai. O apóstolo Paulo coloca aqui o seu ministério, seu ofício de pregar o Evangelho, de pastorear a igreja de Deus. Incansavelmente ele estampou aqui as dificuldades, humilhações, trabalho, labuta, trabalho a ponto de exaustão, com todo carinho, toda dedicação como uma ama, e aí como um pai, para admoestar vocês, para encorajar vocês. Veja a figura que Paulo usa
da sua posição com a igreja, do seu relacionamento com a igreja. Olha o exemplo que ele usa, a figura do pai. Figura de Efésios 5, marido. Figura de 1 Tessalonicenses 2, a figura de um pai. De alguém que se sacrifica, de alguém que não tem limites, inclusive ser humilhado, para que ele possa admoestar sempre, chamar sempre a atenção da sua família, para que vivam por modo digno de Deus. Esse é o grande esforço de um líder do lar. Esse é o grande esforço de um pai, de um marido. Tá bom? Veja, para que seja um lar tem que ter um marido, e ele precisa cumprir bem o seu papel de esposo e de pai. Irmãos, e teria muitas coisas para falar ainda, mas me permitam correr. O papel da esposa, repetindo, né? Efésios capítulo 5 deixa isso bem claro, sobre ela se submeter. Submeter como? Submeter como ao Senhor. Você vai questionar Jesus Cristo em alguma coisa, mulher? Em sã consciência, você vai questionar o Senhor Jesus Cristo? Eu posso dizer a vocês, mulheres, que vivendo vocês questionam. Que vivendo vocês duvidam. Vocês e os homens de nós. Tá? Da boca para fora, você vai dizer, jamais eu vou dizer isso. A lei do Senhor é perfeita, jamais eu iria contrariar ou desobedecer a Cristo, mas na prática nós fazemos. Mas para que as mulheres não viessem com suas desculpas, com suas justificativas, com suas razões, entre aspas, né? Como ao Senhor. Sai agora dessa. Escorregue, então. Venha com o mas, o meu marido, isso. Com todas as imperfeições dele. Se ele não estiver mandando você pecar, você deve se submeter ao seu marido. Você vai se submeter ao seu rei. Você vai se submeter ao seu herói, ao seu lindão. Aquele que você disse sim para ele. Veja, você disse sim para um pecador. E agora você não quer mais sujeitar ele? Onde eu estava com a cabeça. Ele não era assim quando eu casei. O que Deus uniu não separe o homem. Alguém já veio me questionar e dizer, e se não foi Deus que nos uniu, pastor? Isso aí, irmãos, não o que Deus uniu não está colocando responsabilidade de Deus naquela sua decisão. Existe responsabilidade humana, existe lado a lado a soberania de Deus. Quando a Bíblia diz o que Deus uniu não separa o homem, significa a permissividade de Deus do homem se tornar uma só carne com a mulher. Não foi Deus que pegou e disse, você vai casar com essa dor de cabeça aqui, porque eu sou um Deus de amor e quero que você se arrebente no casamento. Não. Deus está dando sabedoria para vocês, jovens. Para que você possa escolher uma boa esposa, para que você possa escolher um bom marido. Que vocês parem de ter pressa, que vocês confiem em Deus, para que vocês não façam bobagem, mas não adianta. Como é difícil, irmãos, convencer alguns jovens do contrário, de que não é um bom casamento. Como é raro um jovem chegar para um pastor e dizer, pastor, o que o senhor disser para mim, eu não quero. Eu não quero. Apesar de nutrir feição, né, no meu coração, apesar de eu ter visualizado, eu confio, né, no Senhor. Como um pai deveria estar presente, né, e dizer, meu filho, saia dessa. Minha filha, saia dessa. Mas acontece, irmãos, vejam, depois a mulher pôr condições na sua submissão ao seu marido. Veja, olha o que a Bíblia pede, que você se submeta a alguém que vai se sacrificar por você. É aquele que no filme de Hollywood vai ficar na frente da flecha. E a flecha vai atravessar o seu coração, porque você ficou na frente da sua esposa. Você morreu por ela. Alguém vai mexer por ela, né? Alguém vai mexer com sua esposa. É um bocado de soldado armado. E alguém vai mexer e você corre e não quer saber quantas armas e quanto é numeroso aquele exército. E aí você vai morrer. Para que ninguém toque, para que ninguém machuque, para que ninguém magoe a sua esposa. E eu poderia encher vocês, moças,
mulheres, esposas casadas já agora, de dizer assim, olha que tipo de herói, de príncipe, montado num cavalo branco mesmo. Olha para quem é que eu estou dizendo para você se submeter. Pastor, ele não é mais. A Bíblia não abre concessões. Se ele deixar de ser, você não precisa amá-lo mais. Você não precisa se sujeitar a ele mais. Veja, se a igreja falhar, se a noiva falhar com Cristo, Cristo vai deixar de amar a igreja? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O tempo todo você vai amar sua esposa. O tempo todo você vai amar seu marido. Você vai perdoar seu marido. Você vai se sujeitar. Assim como a noiva se submete a Cristo, a igreja se submete a Cristo. Sujeição. Irmãos, muitos dos conflitos dos lares é justamente por causa da sujeição da esposa. Deixa eu dizer uma coisa de novo para vocês. A mulher ela é muito capaz. A mulher é muito capaz. Está na Bíblia a capacidade das mulheres. É evidente a capacidade das mulheres. Elas vão querer fazer. Está na mulher querer fazer. O Éden. Eva foi lá e fez. Simplesmente porque ele não fez, ela foi lá e fez. Simplesmente porque é natural do homem não querer dor de cabeça, não querer problema. A mulher foi lá e fez, porque ela é muito capaz. Ela é culpada, mas a responsabilidade é sua, homem. A mulher é sua responsabilidade. Aí veja, as mulheres vão sempre querer fazer, você aproveita a omissão, o silêncio, cansaço do trabalho, não estou com cabeça para isso, seus filhos, sua esposa, né? A casa pegando fogo, sendo destruída, num piloto automático que você está confiando nele, pelas suas imposições, regras, gritos e rispidez e ameaças. Você acha que isso funciona? E aí então as esposas acham que com condição, né, eu não vou me submeter. E aí há conflito. E a Bíblia está dizendo para vocês, moças, mesmo que você não concorde com seu marido, é esse caminho que ele quer ir. Eu não concordo. Você se submete e você não submete provocando o seu marido. Eu vou, mas você vai ver. Você não está contribuindo, mulher, para que isso seja um lar. Eu vou, mas eu vou dizer a você quando a gente quebrar a cara. Quando você fizer o mal para a nossa família, eu vou dizer a você, eu avisei. Isso não é sujeição. Você não está cumprindo o seu papel para que, de fato, tenha um lar. Para que todo mundo seja abrigado, refugiado, num verdadeiro lar. Então, a Bíblia vai falar sobre a submissão da mulher. A Bíblia vai falar sobre o papel da mulher também, tá? Vivendo sob a autoridade do marido. Mas a Bíblia vai falar também sobre o papel dos filhos. Os homens, os maridos têm o seu papel como marido e pai, as mulheres como esposa, como mãe, submissa, auxiliando o seu marido. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Promessa diretamente ali clara, né? Vai se prolongar os dias na terra, porque todos os outros mandamentos têm promessas implícitas ali, tá bom? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos precisam estar cumprindo o seu papel. É responsabilidade do pai também que eles cumpram o seu papel. É responsabilidade dos pais. Quer ver uma maneira de provocar a ira do seu filho? É você ser um falso moralista, como eu coloquei no sermão agora. Você é muito rigoroso. Você só não nutre seu filho. Você só não cuida da mãe dele. Só não protege a mãe dele. Mas você quer que ele confie na sua liderança. Você quer que seu filho se deleite, que ele se jogue nos teus braços no sentido de segurança, de ouvir a tua voz, de ouvir teus conselhos. Tu
fracassou com a mãe dele, por que é que ele vai confiar em você? Por que ele vai confiar em você? Ele é louco pela mãe dele. Os filhos são doidos pela mãe. E ele percebe desde a mais tenra idade. Desde bebezinho ele percebe como você tem tratado a mãe deles. Você provoca seu filho quando você é super exigente. Quando você é duro, mas você não vive. Você não é um modelo para o seu filho. Seu filho vai facilmente criar um desgosto pela igreja, pelo evangelho, por tudo que for relacionado à palavra de Deus. Ele vai... É essa questão da ira dele aqui. Você vai desencorajar o seu filho. Não provoque o seu filho a ira. Você vai desencorajar o seu filho. Mas é para... Muito pelo contrário, crie na disciplina, na admoestação do Senhor. Veja, irmãos, o que é que eu preciso ser como homem? O que é que minha esposa precisa ser? O que é que meus filhos precisam fazer? Os dois sendo minha responsabilidade, né? Os filhos são responsabilidade de ambos. Mas vejam, irmãos, eu preciso encorajar os meus filhos, dizendo para eles, olha, meu filho, eu lhe trato assim. Não é uma regra minha, meu filho. Não foi eu que estabeleci um lar assim. Não foi eu que estabeleci a criação. Existe alguém muito mais sábio do que seu pai. Existe um rei acima do seu pai. Veja, eu vou sempre mostrar a meus filhos. Filho, eu estou refletindo, eu e sua mãe, a gente reflete um brilho que não é nosso. A gente reflete apenas, né? A gente projeta ali. Veja, é de Deus que nos ilumina, de Deus que nos alimenta, e a gente passa isso para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Veja, muitas vezes a gente quer se compadecer dos nossos filhos, e não quer dizer não aos nossos filhos. Veja, o mundo nos enganou, e dizer não aos nossos filhos, parece que é algo terrível. Parece que ver os nossos filhos... no quarto, deitadinho, encolhido, parece que estamos fazendo mal a ele por causa do não. Por causa de uma disciplina. É o que o mundo está enxertando na gente. As minhas filhas... Porque lá em casa, sempre que a gente vai disciplinar, a gente disciplina explicando. Veja... Hoje pela manhã, a minha filha foi imprimir o meu sermão. A impressora que a gente tem lá em casa é de 110. Ela com muita alegria foi imprimir. Ela, pai, está um fedor de queimado, a impressora. Ela não ligou com o estabilizador. E eu só, filha, o prejuízo é grande. Estou muito feliz que você imprimiu o sermão do papai, o estudo do papai. Mas veja, eu não estou chateado com você, minha filha. Eu quero que todos vocês escutem, eu não estou chateado com vocês. Com você. Porque você não desobedeceu. Ah, mas isso traz um prejuízo grande e tal. Não estou nem um pouco, eu dou a mínima para a impressora agora. Estou nem aí para aquele objeto de valor. Você não desobedeceu o papai. Falta de atenção, que eu mesmo já fiz isso. A gente faz isso normalmente. O que papai e mamãe fica triste é quando vocês desobedecem, quando vocês mostram rebeldia, sabe que aquilo é errado, já foram admoestados e continuam fazendo. Então lá em casa, quando a gente vai disciplinar, pela palavra do Senhor, qual foi o mandamento que você quebrou aqui? Você cobiçou o que não era seu. Você rangeu os dentes para sua irmã para tomar o brinquedo dela. Não assassinarás. Não cobiçarás aquilo que é do seu próximo. E aí, veja, você deixou de amar o seu irmão como você ama a si mesmo. Você deixou de cumprir a regra de ouro. Mamãe sempre fala muito isso. Qual é a regra de ouro aqui em casa? Que a gente aprende pela palavra de Deus. Não faça aquilo com seu irmão que você não quer para você. Eu não quero tratar o meu irmão como eu não quero que ele me trate. Então eu não vou fazer isso com ele. Essa é a regra de ouro. Depois eles vão ser disciplinados. E aí, depois oramos. E aí, tá com raiva do papai. E queimando, né, o lombo. Mas veja onde eu quero chegar. Elas sempre argumentam. Mas pai, deixa eu explicar. Pois não, e a gente conversa.
eu percebo que às vezes elas pensam, me livrei da disciplina. Convenci o meu pai. Expliquei a ele o que aconteceu e eu digo, veja, eu não posso. Muitas vezes a gente usa disso lá em casa, tá? Olha, você não vai, você recebeu uma exortação. Você deveria tomar a sua. Veja, aí mostrando a graça de Deus ali. Mas veja, próxima vez, papai vai ter que aplicar disciplina. Mamãe vai ter que aplicar disciplina. Aonde eu quero chegar? Eu tenho que disciplinar você. Tá? Porque a Bíblia me manda disciplinar. Porque Deus manda que eu discipline você. A vara da disciplina vai afastar do teu coração o pecado. E entre outros textos. Porque alguém foi disciplinado no seu lugar. Uma disciplina de morte. Uma disciplina de morte. Irmãos, eu preciso mostrar a eles que um filho foi desamparado pelo seu pai. Você já viu um filho chorando, querendo no colo do pai? Já viu quando vocês são disciplinados que vocês querem logo o colo? Vocês querem um abraço e querem, me perdoe, pai, me perdoe. Vamos orar, você vai orar e pedir perdão a Deus. Teve um filho que pediu ao pai dele. Veja, não foi um chorinho não, foi angústias de morte. Me ajude, pai, me ajude, pai, me ajude, pai, me livre dessa disciplina. E o pai dele disse, não. E a surra foi tão grande que ele morreu. Para que você não morra para sempre. Para que você seja livre disso. Esse filho fez isso por você. Você viu o que é que o seu pecado fez com Jesus Cristo? Ele morreu abandonado pelo seu pai. Você pode pedir perdão a Deus agora de uma maneira diferente, minha filha. Então vejam bem, se os filhos, eles são criados dessa maneira, sendo ensinados pelo Senhor, sendo corrigidos pelo Senhor, levando os nãos, que tem que levar para que seu filho cresça um cidadão de bem, para que ele cresça crente. Pense num remédio bom para a vida dos nossos filhos, é o não. Aprenda a dizer não para o seu filho e dando glória a Deus por dentro. Vejam só. Os três cumpriram o seu papel do lar. Os três membros do lar, daqueles que construíram o lar, pai, mãe, né, esposa, marido e os filhos, os três cumprem o seu papel. Vejam os benefícios da dinâmica de um lar. Vejam os benefícios. No lar, no verdadeiro lar cristão, é onde nós aprendemos sobre Deus. Eu não posso permitir que minha esposa, eu não posso permitir que os meus filhos e que nem eu mesmo conheça a Deus na igreja. Eu vou aguardar o domingo para que eu possa conhecer sobre Deus. Ontem aqui no estudo dos jovens, os jovens que não vieram perderam, desperdiçaram um momento maravilhoso de estudo. Perderam mesmo. Veja, remédios contra as artimanhas do diabo, do puritano Thomas Brooks. Veja, o que impede meu crescimento espiritual? Pensamentos sujos, pensamentos negativos e etc. Veja, uma das coisas que ele vai dizer é, tu tem que enxertar a tua mente sobre coisas santas, sobre coisas puras, né? Ele vai pegar Filipenses lá, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que... Seja isso que ocupe o seu coração. Nisso vocês devem pensar. Mas como se durante toda a semana a carga negativa é constante? Que horas são, irmãos? 11 horas. Eu tenho até 11h30, superintendente. 11h30. Vou tentar acabar antes. Eu tenho, veja, irmãos, essa grande responsabilidade de me nutrir minha esposa e meus filhos. O que é que Deuteronômio capítulo 6 diz? Você vai inculcar no coração dos teus filhos, mas primeiro você tem que estar no seu coração. Viu por que é que eu provoco a ira dos meus filhos? Vocês não vão ver ninguém fazendo isso não, tá? Essa ponte. Não tem nenhum livro não, é o meu que eu vou escrever. Eu provoco a ira dos meus filhos quando eu não cumpro aquilo que Deuteronômio 6 fala.
quando não está primeiro no meu coração, quando eu não vivo aquilo, quando eu não estou transbordando daquilo. Então, dentro da minha casa, no verdadeiro lar, é onde nós conhecemos sobre Deus. Sim, me perdoem. Aí voltando à questão do livro do puritano Thomas Brooks, sabe qual é uma das dificuldades que faz eu não gostar de ler a Bíblia, eu não gostar de orar, eu não gostar de fazer as coisas segundo a vontade de Deus, santas? Sabe o que é que acontece? Irmãos, abram os ouvidos. É a superficialidade do meu conhecimento sobre Deus. Veja, eu conheço tão pouco sobre Deus. O meu conhecimento de Deus é tão da majestade dele, veja. Majestade de Deus. A gente fala tanto isso, irmãos, que fica impermeável o nosso coração. A majestade, a glória de Deus, o poder de Deus. A gente já ouve isso tanto. É como um sacrifício. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Não tem efeito nenhum mais. Eu não medito nisso, eu não contemplo isso. Eu conheço pouco disso. Os efeitos dessa crucificação, da ressurreição, de quem fez isso por mim. Então veja, se meus filhos têm um conhecimento pequenininho sobre Deus, eles não vão temer a Deus. Eles não vão buscar a Deus como refúgio, não vão buscar a sabedoria de Deus, Cristo Jesus. Assim mesmo minha esposa e nem eu. Então uma casa, dentro da nossa casa, a gente devia estar conhecendo os atributos de Deus. Irmãos, vocês querem tornar a casa de vocês, todo mundo cumprindo o seu papel. Veja, inclusive, a sua esposa vai cumprir, você vai cumprir o seu filho, se você, dentro de casa, trazer o conhecimento de quem Deus é. Todos os seus atributos. Sua glória, sua majestade, seu infinito poder, sua graça. Irmãos, sabe um dos motivos de mais vergonha para mim? Eu vou dizer e depois eu vou ser criticado porque eu revelo, porque eu abro. É quando durante o dia minha esposa me lembra do culto doméstico. Do culto doméstico diário. Se ela soubesse como me constrange, como me envergonha, como me chamou de um covarde porque ela fez assim, ó. Vai acabar o dia e você não fez o culto doméstico. Hoje foi o dia, para mim mesmo, né, dentro. Covarde. Você é um covarde. Você não foi um sacerdote. Veja, você não levou sua família a Cristo. Você não foi um profeta. Você não pregou para a sua família. Você não é um rei. Então vejam, o lugar onde a família vai aprender sobre Deus. Precisamos conhecer o Deus que nós dizemos que servimos. Lá nós vamos saber. Veja, lá dentro do lar é que nós precisamos conhecer as duas tábuas da lei. Dentro do nosso lar. Veja, Marcos capítulo 12, no versículo 30, versículo 31, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás, primeiro, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o próximo como a si mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 34. 30 ao 31. Eu preciso amar a Deus, que é o Senhor dessa casa, desse lar, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Como é que tua esposa vai fazer isso? Como é que tu vai fazer isso? Como é que teus filhos vão fazer isso com a leitura de um versículo da Bíblia? Como? Se tu lê um versículo e acha que foi culto doméstico, e acha que teus filhos estão instruídos, porque tu contou uma historinha bíblica. Não tem como. E vai vir aquele velho chavão, a velha pergunta: aonde foi que eu errei? De todo o coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, o meu lar precisa amar o Senhor desse jeito, sem conhecê-lo. Eu amo ou odeio aquilo que eu conheço. Por que é que eu odeio? Eu tenho motivos. Por que é que eu amo? No piloto automático você mostra desprezo. Não, eu amo. Mentira.
eu amo meu próximo como a mim mesmo. Veja que maravilha. Eu conheço sobre Deus dentro da minha casa e eu aprendo o relacionamento com meus irmãos dentro da minha casa. A maneira como eu me relaciono com minha esposa. Meus filhos estão vendo como é que eu trato o meu próximo mais próximo, que é o meu marido, que é a minha esposa, que é os meus filhos. Amar a Deus, amar o próximo. É uma grande evidência de que ali existe um lar cristão. O clima daquele lar. Eles cumprem as 2 tábuas da lei dentro daquela casa. Aquilo é um lar. Aquilo é uma família cristã. Veja, irmãos, com a primeira tábua da lei, o salmista, Salmo 145, versículo 4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Versículo 4 ao 20, nós vamos ver o salmista declarando a grandeza de Deus, a sua majestade, as suas obras, o seu esplendor, o seu reino, a sua bondade, o seu louvor. Veja, eu estou explicando isso para os meus filhos, para minha esposa. Eu estou cantando isso. Estou passando isso. Os meus netos vão ser assim. Isso vai permear uma, outra, e assim vai geração. Agora, como é que eu faço isso, irmãos? Uma geração louvará a outra geração. Cantando, né? É o que a gente entende por louvor, né? Teve uma pessoa bem próxima a mim que saiu aqui da igreja e ela disse assim para mim: porque não canta mais aquelas músicas e tal. Qual? A música dos artistas que querem royalty, né? Já chegou aqui na igreja a correspondência, todos os artistas gospel pedindo, exigindo todas as músicas dele. Aí eu trouxe para a igreja aqui na frente, mas pense como eu abri a correspondência, porque a gente ouviu na internet, né, alguns anos atrás, e eu abri aqui assim e mostrei. Tá aqui, ó. O Wesley tava lá, para você ficar triste, tava Fernandinho, tava Distante do Trono, tava todos esses caras aí que você gosta, Wesley, tava tudinho. Brincadeira. Tava todos esses caras aí, todos assim, tem até uns bonzinhos assim. Cada música bonita a gente cantava, por tudo que tem feito, né? É da Mina Valadão, né? Poxa, irmãos, eles estão exigindo aqui, é direito deles, direito autoral. Constituíram um advogado, um só, um escritório, para que pudesse exigir. Aí muitos pastores na internet, eu vou continuar cantando, meu amigo. Quero nem saber, eu digo, eu já não queria. Eles só me deram uma alegria, né? E aí, igreja, eu botei para a igreja. Alguém se opõe, a gente vai desobedecer. É direito deles, direito autoral deles. Agora, existe um livro aqui, no meio da Bíblia, de cânticos. O autor, nós sabemos quem é. O nosso Deus. Ele pede que a gente cante ele com isso. Vamos fazer? Aí aquela pessoa disse para mim, a Bíblia diz que a gente tem que louvar a Deus. Isso significa que eu tenho que acabar, não é isso ou não? Foi no banheiro? Ah, tá, pensei que ele era de outra sala. Vejam, irmãos. Louvor, a Bíblia diz que a gente tem que louvar a Deus. Para aquela pessoa que eu vejo que é culpa minha, a ignorância é tão grande que louvor para ele é essas músicas. Música gospel. Louvor para ele é música gospel. E eu digo, é culpa dele, mas é minha responsabilidade. Então eu não estou ensinando a igreja. Porque uma pessoa chega à ignorância desse ponto de achar que louvor que a Bíblia está falando são essas músicas. Uma geração louvar a outra geração. É você constantemente falar naquele lar e naquela família sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus. Você cantar aquilo, você meditar naquilo, você ler, você ensinar aquilo. Aí os filhos vão se maravilhar.
Já vai, Valéria, já vou acabar. Fiz assim com a mão, já vou acabar. Já vou acabar. A segunda tábua da lei, como eu já disse, irmãos, então, deixa eu correr. Relacionamento entre os irmãos. Você quer um lugar onde tem mais conflito do que o nosso próprio lar? Porque, veja, o lar não é um lugar onde existe perfeição, não, tá? Nem, por favor, presta atenção aqui, nem usem isso para que tenha, como diz aqui no Nordeste, cachorrada na sua casa. Não usem essa desculpa. Ah, não existe família perfeita, o pastor disse. Para que continue cachorrada e você diga, tá tudo bem, existe isso, toda família existe isso. Não. Não. Casamento não deve ser cachorrada, não deve ser um campo de guerra, família não deve ser. Vai haver conflitos, não significa que vai ter desabores, agressões, mágoas e etc. Vai ter conflito porque eu estou debaixo eu estou convivendo, não vou nem usar a expressão casa. Eu estou convivendo com pessoas que têm personalidade diferente. Então, aquela pessoa naquela hora vai querer ouvir música alto e aquela outra vai querer ouvir baixo. Por favor, poxa, só na hora que eu vou ouvir, você está querendo que abaixe? Mas é porque agora eu estou estudando. Sim, mas veja, quando eu estava estudando eu deixei conflitos, mas não significa que eles têm que se arranhar e se morder. Tiago, capítulo 4. Veja, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago vai ser cirúrgico, agressivo e vai dizer, não venha dizer, ah, porque minha irmã, Isabela, Isadora, Luísa e Elisa, ah, porque minha irmã me tira do sério, se elas vierem a falar isso, né? Não vão não. Mas veja, não é sua irmã um problema, é você, está dentro de você. Tiago está querendo dizer que o problema não é papai e mamãe, com as suas regras, com as suas imposições. Ah, mas eu estou assim, veja. Existem contendas, existem guerras na minha casa. É por causa do meu pai. É por causa da minha esposa. Nunca é por causa de mim. Guerras e contendas. De onde? De onde? Rapaz, lá em casa é minha esposa. É o meu pai e minha mãe. É meu marido. A palavra de Deus diz: dentro do seu coração. Está em você o problema. Então veja. Quando homem, mulher e filhos cumprem o seu papel, o benefício, veja, de conhecer a Deus ali, no lar, é um lugar, é uma faculdade, é uma universidade, é um curso. Veja, onde eu vou aprender sobre Deus, onde eu vou aprender a cumprir e conhecer, né? Conhecer e cumprir a primeira e a segunda tábua da lei. E lá também, por último, para encerrar, é lá onde eu compreendo o Evangelho. É lá onde a graça é exemplificada, onde os filhos podem ver o pai e a mãe se perdoando mutuamente, amando incondicionalmente, entendendo que, veja, não é por mim, eu não vou conseguir, meu amor, governar esse lar, liderar esse lar, se você não se sujeitar a mim, se você não me auxiliar, eu não vou conseguir exercer o mandato cultural dado por Deus a mim. Deus colocou você, meu amor, para me auxiliar, por favor, me ajude, não seja um empecilho, por amor do nosso casamento, por amor dos nossos filhos. Ou então a esposa dizer para o marido, por favor, meu marido, lidere a gente, não me deixe fazer, não me deixe decidir, não me deixe precisar falar, não me deixe impor, não me permita escolher, vamos conversar junto, veja, me peça conselho. Mas veja, eu não fui chamada para liderar, vai deixar de ser um lar se você continuar calado como Adão. Se você continuar silenciando como Adão, se omitindo como Adão, negligenciando, né, como Adão, vamos deixar de ser um lar. Se esse lar não tiver a presença de Deus constantemente, falando para nós, se esse lar não encontrar, veja, como o lar do Éden, o homem e a mulher tinham um encontro com Deus todos os dias, eles conheciam a Deus, tinham intimidade com Deus, ouviam a Deus, falavam com Deus, aquilo ali era um lar. Quando eles pararam de ouvir a voz de Deus e passaram a dar ouvido à voz do diabo, o que aconteceu?
Arruinaram o lar deles. Arruinaram o lar deles. Foram expulsos daquele lar perfeito, do qual Deus planejou, executou, deu e disse: vivam aí todo o prazer do mundo. Veja, sabendo que se pecamos hoje, é dentro da nossa casa, se eu errei, a partir de hoje minha esposa vai me tratar com benevolência. Ela vai me perdoar. Ela vai apagar, igual Deus faz com meus pecados. Vai passar na minha cara nada, nem vai voltar ao passado. Ela vai respeitar o marido, dizendo: ele vai liderar, eu vou ajudá-lo. Veja, a minha esposa vai se submeter. Eu vou ser mais cuidadoso com ela. Eu vou ser mais carinhoso, vou ser mais amoroso com ela. Meus filhos, eu vou desligar a televisão. Eu vou estourar aquele celular no chão. Ele não tem amiguinho não, ele não tem primo não, ele não tem tio, não tem avô. Eu sou o pai dele. Deixe para ver os primos, o avô, o tio, seja quem for, aquele momento de carinho, de brincadeira, de visita. Mas é você, Deus atribuiu a você a responsabilidade. A você, pai e mãe. E aí então nós temos um lar, e lá nós podemos então conhecer o Evangelho exemplificado. Efésios capítulo 4, versículo 32. Veja, uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo Jesus. Que o seu lar seja assim. Veja, a graça de Deus exemplificada. Seja um cristão dentro do seu lar. Seja a imagem de Cristo dentro do seu lar. Um para o outro, incondicionalmente. E assim nossos filhos também vão crescer, vão se deleitar nisso, vão desejar isso, vão ser isso. E aí, de fato, nós seremos um lar, doce lar. E aí o clima não vai ser mais tempestivo. O clima vai ser céu aberto, sem nuvens, o sol sempre brilhando. Nós vamos usar, né, essa expressão sempre de ser um doce lar. Porque eu vou promover isso. Porque eu vou ser um agente disso. Veja, daquilo que não está em mim, daquele que planejou, daquele que estabeleceu como seria um verdadeiro lar. Deseje isso, ambicione isso, tá? Planeje isso sem prevaricar, sem protelar. É a partir de agora que eu vou construir um lar dentro da minha casa. Amém, irmãos? Sejam construtores, constantemente em obras, construindo lar em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, todas as casas aqui, Deus, possam ser um lar cristão, porque estão sob a tua guarda, estão sob o teu amor, tua palavra, Pai, teu governo, tua proteção, tua manutenção, Pai. Estejamos, Deus, desejando isso e buscando sempre no Senhor. Cada um de nós, Pai, cumprindo o nosso papel, seremos construtores. E assim viveremos, Pai, e seremos um lar, Pai, conforme a tua vontade. Um lar para a tua glória. Concede-nos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.